Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador da AJ Soluções. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial no AJCast, o nosso segundo episódio, para falar um pouquinho da história brilhante dessa grande profissional, que é a Eliane. A primeira pergunta que eu já vou iniciar para ela é Eliane Heidmann, porque é um nome bem complicado a gente entender, mas aqui ela tem certeza que ela vai esclarecer muitas dúvidas, começando por essa, que é uma dúvida pessoal minha, e ela vai se apresentar, que eu tenho certeza que ela tem uma história de vida muito bacana para compartilhar com todos, e para falar um pouquinho sobre ICMS, sobre substituição tributária, sobre reforma tributária que está em andamento. E no nosso podcast, como eu sempre falo, gente, nós estamos aqui trazendo convidados especiais para compartilhar conteúdo, compartilhar histórias que realmente possa impactar na sua vida, certo? Para quem já acompanha o canal da AJ Soluções, sabe que a gente sempre está compartilhando informações relevantes para você aprender melhor de uma maneira prática, tá certo? Então, vamos ao nosso podcast, o AJCast, falando um pouquinho com a nossa querida convidada Eliane. Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, nosso segundo podcast, certo? Nosso primeiro falamos sobre prestação de contas eleitoral e hoje trazendo aqui você para falar de um tema relevante, assuntos importantes, mas principalmente deixar o seu recado, a sua mensagem do seu trabalho, que eu tenho certeza que você tem muita experiência para compartilhar conosco. Boa noite, aqui a gente está gravando à noite, né? Não sei que horas o pessoal que está assistindo vai estar assistindo, mas já começo agradecendo o convite. Gente, para quem não sabe, é o meu primeiro podcast, nunca participei de nenhum, então estou empolgadíssima, obrigada pelo convite. Já respondendo a pergunta, é Heidmann, né? Heidmann. Muita gente pergunta de qual é a minha ascendência, esse sobrenome é alemão, né? Embora nunca tenha tido a oportunidade de visitar, nem conhecer o meu lado da minha família paterna, mas vem daí, de um catarinense que tinha ascendência alemã e me passou esse sobrenome. Legal, bacana. E Eliane, assim, é muito bacana a gente falar um pouquinho da sua trajetória, né? Principalmente para quem está começando. Para quem não sabe, a Eliane é fiscal de tributos do estado do Amapá, né? Também tem um canal do YouTube, também compartilha informação em diversas formas. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho como é que ela compartilha, certo? E a gente sabe que ela tem uma vasta experiência, mas também sei, numas conversas aqui nos bastidores, que ela já foi contadora, então ela já estava do lado de cá trabalhando também. Eu sei que a formação dela não é contabilidade, mas já trabalhou com contabilidade. Então, Eliane, como é que foi um pouquinho a tua história no início desse processo, antes de oficialmente estar trabalhando do lado do governo? Eu comecei, o meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade. Eu sempre digo, Albert, que eu não escolhi nenhum dos trabalhos que eu fiz até hoje na minha vida, absolutamente nenhum. Eu dizia que o que eu queria era ganhar dinheiro. Eu vivia numa situação muito complicada financeiramente, então eu queria um trabalho. E na época eu tinha 18 para 19 anos, já naquela idade de querer ter as coisas, uma pobreza extrema, eu dizia, não, eu preciso arrumar um trabalho que eu tenho que comprar minhas coisas. E eu queria muito ter uma televisão no meu quarto, era o que eu queria. Nossa, era uma briga, só tinha uma televisão na sala, e aí ela era monopolizada lá pelo meu padrasto, a gente não escolhia o que queria assistir, que me dá uma raiva. E o primeiro trabalho, ele veio do contato da minha mãe, que pediu realmente uma oportunidade para mim, uma amiga que tinha um escritório de contabilidade, a dona Marilene, inclusive ela ainda tem, né, até hoje. E lá eu consegui o meu primeiro emprego. E aí, na época, ainda era aquelas notas fiscais em papel. E o meu primeiro emprego era receber aqueles malotes, olha lá, a desastrada batendo no microfone, era receber os malotes. Eu passava o dia inteiro botando um carimbinho de lançado na nota fiscal, carimbava tudo. O livro manual. Vinham os blocos das notas fiscais, e era pá, aquele som de instituição pública, né? Carimbo batendo. Sim. Organizava malote, etiquetava ali com a informação de que já estava lançado e deixava ali para o motoboy devolver aqueles blocos de nota para as empresas. E foi assim que foi iniciado o meu primeiro contato com uma nota fiscal, com o mundo fiscal. Mas só por essa história, gente, já dá para ver, né, que a área fiscal sempre foi algo que te abraçou, né? Que trouxe, digamos, porque quando você chegou no escritório de contabilidade, imediatamente você já começou a trabalhar com área fiscal, com apuração de impostos, escrituração fiscal? Depois de muito pouco tempo, assim, essa questão de procurar ser útil, ela sempre teve em mim.
Certo. Eu falo muito para os meus seguidores, para os meus alunos, que o nosso crescimento ele está muito mais associado com a nossa postura de servir do que com qualquer outra coisa. Então eu sempre tive essa postura de ser útil. Nessa postura de ser útil em pequenas coisas, em organizar uma lote da melhor maneira possível, em ajudar o colega que perguntar se ele está precisando de alguma coisa, eu fui tendo oportunidades ali dentro de, a gente está com uma empresa pequenininha aqui, você não quer digitar nota? E eu lembro que eu tive até ler, porque depois desse trabalho de bloco de notas, eu fui para digitação, porque não tinha ainda SPED, não tinha documento eletrônico, então a gente recebia essas notas fiscais e passava o dia inteiro digitando aquilo, lançando no sistema da empresa para poder fechar a escrita fiscal. E aí, a partir daí, o crescimento foi uma coisa natural, porque se você tem essa postura de servir, se você tem esse sentimento de querer aprender, você não sabe fazer, mas você vai atrás de entender aquilo, independentemente de alguém estar te ofertando isso graciosamente, você busca, é natural que a gente vá crescendo, porque se você é útil dentro de um ambiente empresarial, é óbvio que a empresa vai querer que você expanda essas situações em que você pode ser útil para a empresa. Legal. A partir daí, em pouco tempo, acho que em menos de um ano, eu já estava na minha carteira dentro do escritório com o fechamento fiscal das maiores empresas, da empresa onde eu trabalhava. E Eliane, aí a partir de então, 18 para 19 anos trabalhando com contabilidade, já paralelamente já fazia a faculdade, Matemática. Matemática. E o detalhe, gente, muita gente até confunde contabilidade com matemática, né, Eliane? Muita gente, inclusive, acha que contabilidade é uma ciência exata, né? Mas é importante a gente falar, gente, aqui, eu como contador, para quem acompanha a gente aqui, a gente sempre está compartilhando conteúdo. Sempre a gente fala que a contabilidade não é uma ciência exata e que você tem que entender que qualquer situação que você vai executar dentro de uma empresa, você tem um patrimônio por trás, você tem uma ciência por trás. Então, a Eliane iniciou o processo dentro do escritório de contabilidade, assim como iniciei também dentro do trabalho como estagiário dentro do escritório de contabilidade. E foi assim, passando cada degrau, a gente aprendendo cada passo. E na época ainda era escrituração manual também, quando eu comecei, certo? E hoje a gente sabe as ferramentas que tem, enfim, de tecnologia. Mas vamos adentrar um pouquinho na parte dos concursos, né? Eu sei que você hoje é fiscal de tributos do Estado, mas você já teve outros concursos anteriores. Como é que foi essa saída para a parte pública? De novo, eu estava sempre na história de buscar uma remuneração mais alta, né? Tem gente que costuma, sei lá, ter alguma espécie de trava no sentido de dizer que gosta de ganhar dinheiro, apesar de que todo mundo gosta, né? O problema não está em ganhar dinheiro, e sim na forma como você faz isso. Então, eu sempre procurei uma ascensão do ponto de vista financeiro para sair da realidade de dificuldade que eu vivia. Foi o que me tirou do escritório de contabilidade. Eu me recordo que na época eu consegui uma oportunidade, como eu fazia matemática, e sim, não é a contabilidade não é uma ciência exata, precisa de noções básicas de matemática que todo mundo deve ter, né? Então, por conta desse curso de matemática, eu consegui uma oportunidade com um contrato para lecionar no ensino médio. E aí eu fiz as contas na época, esse contrato ia durar somente 3 meses, mas eu disse, putz, em 3 meses nesse contrato eu vou ganhar o equivalente a 1 ano e 3 meses trabalhando no escritório de contabilidade. Aí fiquei naquela dúvida do trocar o certo pelo duvidoso, mas fui, né? Então participei lá e aí terminou o contrato, eu fiquei desempregada. E aí eu me lembro como foi que eu iniciei no serviço público. Esse já foi um primeiro contato, porque esse contrato era com o governo do estado do Amapá. E aí eu estava assistindo TV. E eu lembro que tinha um cursinho aqui que chamava Vega, nem existe mais, não sei se tu conheceste. Sim. E aí estava passando um comercial na TV dizendo concurso do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu lembro que era R$100 a mensalidade. Eu não tinha um ponto furado no bolso. Eu virei para minha mãe, a gente assistindo televisão à noite, vendo novela. Isso quantos anos você tinha? No escritório de contabilidade eu entrei com 18 para 19, eu devia estar com 20, mais ou menos. E aí eu virei para minha mãe e disse, mãe, a senhora paga esse negócio aí para mim? Era para técnico judiciário. Aí a minha mãe nunca tinha dinheiro, cara. Mas aí tipo ela disse, não, eu arranjo. Aí pediu emprestado para alguém. Fui lá, me matriculei no Vega. Fiz 1 mês de cursinho no Vega para fazer o concurso para técnico judiciário. Sem muito compromisso, porque eu digo, porra,
acadêmico de direito, formado em advogado, vai estar todo mundo concorrendo, não tem lá muita chance, não estou fazendo nada mesmo, então vou lá. E aí assisti às aulas e consegui passar em 15º lugar para técnico judiciário. Na primeira chamada eu consegui ingressar no serviço público. Eu lembro que eu fui com uma emoção muito grande para o fórum aqui na Avenida Fábio, a principal avenida. Cheguei naquele prédio imenso, aquela menina pobre, pouco acostumada com o povo de terno e gravata, né? Mas eu cheguei e disse, nossa senhora. Agora, uma coisa, Albert, dessa tua pergunta, que aí eu quero deixar, se é que pode ser útil para algum de vocês que está assistindo aqui, é que alguns podem me dizer, nossa, mas você fez 1 mês de cursinho, né, e conseguiu aprovação na frente, só 14 pessoas ficaram na minha frente de todos que concorreram, apesar de eu nunca ter tido nenhum contato com o direito. Só que o que eu digo para essas pessoas é o seguinte, eu vinha de uma vida inteirinha sendo muito estudiosa, eu sempre fui, a base, né, gente? Sempre fui muito CDF. Então assim, às vezes as pessoas estão ignorando os conteúdos na escola, porque estão dizendo assim, isso aqui não vai servir para nada na minha vida. Cara, tu tá ensinando o teu cérebro a aprender. Se isso não serve para nada, eu não sei mais o que serve. Sim. Então eu nunca negligenciei nenhum conteúdo, eu nunca deixei de me preparar para uma prova por achar que aquilo ali não vai servir na minha vida depois, nunca me contentei com a nota 5, e o reflexo foi que eu aprendi a aprender. Então hoje você, qualquer pessoa que vem de uma vida inteira de estudos, você tem a capacidade de ser autodidata. Sim. Você desenvolve a capacidade de sentar aqui e aprender o que você se determinar a aprender. É saber estudar, né, gente? Exatamente. A gente sabe estudar e a gente aprende com muito mais facilidade por causa disso. Esse é o segredo. Gente, bacana. Olha essa lição de vida, né? Como é importante a base desde o início, desde a pré-escola lá, todo o processo para rapidamente a Eliane conseguir o objetivo dela, que no início era só ter uma TV, né? E hoje eu tenho certeza que é uma profissional com uma carreira muito brilhante. Mas aí, Eliane, chegou o momento da gente falar especificamente do ICMS. A gente sabe que você é fiscal de tributos. Como é que foi essa primeira fase inicial para entrar na carreira fiscal? Como é que aconteceu isso? Vamos lá. Quando eu formei em matemática, apareceu um segundo concurso, que foi para professor. E aí eu consegui acumular as duas funções, a de técnico judiciário com a de professor. Então eu tinha 2 carreiras no serviço público estadual. Só que isso gerou uma sobrecarga. Eu comecei a ficar muito cansada, trabalhar de manhã, de tarde à noite. Eu tive o meu primeiro filho. E eu conto essa história, Albert, eu não consigo contar sem engasgar. É sério. E o meu basta, assim, para essa sobrecarga foi quando eu cheguei em casa um dia e eu passava o dia inteiro longe do meu filho. E eu ouvi o meu filho chamando a irmã do meu marido de mãe. Aquilo me rasgou de um jeito, mas de uma maneira que eu disse, não, cara, tem uma coisa errada. Eu tô fazendo tudo isso para me livrar lá daqueles traumas de pobreza que eu não queria viver, mas o meu filho não tá me reconhecendo como mãe. O seu filho ficava com a sua irmã? Com a minha cunhada. É a irmã do meu marido. Sua cunhada. E ela cuidava muito bem dele, ela amava ele e era compreensível. E eu deveria ficar feliz com esse lado de... O fato dela estar chamando a tia de mãe é porque ele estava muito próximo dela. Isso é um refrigério. Quer dizer, eu estou ausente, mas meu filho está sendo amado. Mas ele não está sendo amado pela mãe dele. Sim. E aí eu disse, não, eu preciso resolver isso. Só que assim, não é uma questão fácil, né? Você tá ali com determinado nível de renda. Eu tinha feito financiamento para comprar carro, financiamento de casa. Não dava para simplesmente dizer, agora eu vou chutar o balde, vou pedir demissão desse aqui e vou ficar em um só. Aí pesou aquele meu primeiro emprego. Porque lá eu conheci o que era a área fiscal, descobri o que era um auditor fiscal, quanto ganhava um auditor fiscal. E aí eu pensei, bom, a minha saída agora, para eu sair desse perrengue que eu me enfiei, eu ter um emprego em que eu ganhe pelo menos perto do que eu ganho nos 2, mas com um trabalho só. Sim. E aí comecei a estudar para a Receita Federal. Na época tinha o LFG, que aqui no Amapá a gente tinha muito essa dificuldade antes da propagação das aulas online, dos cursos online, mas tinha o satélite do LFG. Então eu fiz 6 meses daquele curso preparatório. Eu lembro que era virtual também, né? Era transmitido por satélite, né? Como é TV, parabólica. Isso.
Então, era virtual, mas tu tinha que ir até o local e assistir naquele horário. Não assistia em casa, assistia na sala. Exatamente. Sim. Então, eu fiz, e lembro que era caro, ainda que eu tivesse 2 empregos, como eu tinha um nível de endividamento, era caro. Eu lembro que o meu marido colocou uns cheques lá, enfim, fiz o curso. Só que aí vem a tal da sorte, que quando chegou me encontrou preparada. Eu estudei para o concurso da Receita Federal. No Amapá já fazia 18 anos que não tinha concurso para a Secretaria de Fazenda, e eu tive a sorte de, na mesma época em que eu estava me preparando para o concurso da Receita Federal, sair o edital do concurso da Cefaz daqui. E eu estava grávida, e quando saiu esse edital, foi na mesma época em que eu tive a minha segunda filha e estava de licença maternidade. Isso em 2009? 9. E aí, porque eu estava de licença maternidade, eu tive tempo para estudar. Sim. Porque numa rotina de trabalhar de manhã, de tarde, à noite, isso seria muito difícil. complicado, né? Então, eu já tinha feito os 6 meses, mas pude revisar, porque eu estava de licença maternidade. Então, eu morava no Novo Horizonte, para quem não sabe, é o extremo da Zona Norte, aqui no Amapá, e a minha mãe na Fazendinha, que é o extremo Zona Sul. Então, todo dia eu acordava cedo, preparava o Gustavo, que é o meu filho mais velho, botava no carro, preparava a sacola da bebê, atravessava a cidade no meio do caminho, deixava o Gustavo na escola e ia para casa da minha mãe. Por quê? Porque ela ficava com a bebê, que era recém-nascida, e só trazia para eu dar mamar. Então, eu passava o dia estudando, ela cuidava para mim. Quando chegava a hora do Gustavo sair da aula, todo o caminho de volta. E assim a gente conseguiu entrar nessa fase. Tá vendo, gente? Para você que bota desculpa para não estudar, olha aí o exemplo da Aniane, certo? Olha o quanto ela se desdobrou aí para conseguir alcançar uma carreira fiscal, que a gente sabe que não é uma carreira fácil, é uma carreira bem difícil, sabe quanto você tem que ralar, estudar, e ela conseguiu, mesmo com filho, mesmo com todas as dificuldades. E aí, Eliane, você conseguiu a vaga no concurso público e, enfim, começou a trabalhar na área do Estado, né, como carreira fiscal. E aí, bora falar um pouquinho de ICMS. Você, na época, já conhecia um pouquinho de ICMS? Será que esse imposto, essa avalanche de informação foi acontecendo na época do concurso público? Ou até hoje você está aprendendo ICMS, buscando informação sobre ICMS? Porque a gente sabe, a gente que estuda também um pouquinho de ICMS sabe quanto é complexo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho também de reforma tributária, que a gente sabe que vai acontecer aí, está acontecendo na verdade. E aí eu vou adentrar esse assunto, esse tema, ICMS. Você poderia falar, até porque você sabe que você hoje passa conhecimento de ICMS, eu sei que você tem o seu curso em especialista em ICMS, ICMS substituição tributária. Como foi que você buscou estudar essa área que a gente sabe que é bem complexa, bem difícil, bem complicada, existem diversas situações de entendimento, de desentendimento, e isso é importante passar para todo mundo que pretende ou que está estudando o ICMS. Quando eu comecei, Albert, o meu contato dentro da Secretaria de Fazenda, aos poucos eu fui descobrindo quanta coisa eu fazia errada quando eu estava lá no escritório de contabilidade. Eu vou dar um exemplo. O treinamento de substituição tributária que eu recebia, e claro, não era da área da contabilidade, mas como tem um monte de gente também que cai de paraquedas na área fiscal, a gente tem muitos alunos na escola que têm outras formações, mas atuam em escritórios de contabilidade. Por exemplo, o treinamento com substituição tributária que eu recebi foi assim: Eliane, os blocos de papel que eu carimbava, lembra? É o seguinte, quando vier destacado aqui nesse campo, bem aqui, um valor de ICMS-ST, você joga tudo em outros e segue o bonde. Eu digo, beleza. Quando não tiver nada destacado aqui, aí você apropria o crédito, você lança lá o crédito. Hoje eu vejo que a gente sabe que não é assim, né, Albert? Tem coisa que vem sem retenção, vem de estado não signatário, então eu vejo que eu estava apropriando crédito de coisa que eu não podia apropriar lá, né? Agora, com relação a, será que você continua aprendendo, você perguntou, você continua aprendendo sobre ICMS? Cara, eu digo que o ICMS é tipo especialidade médica. Então, você tem ali uma formação generalista quando você faz medicina, e você opta por uma área para você se especializar naquela área. É impossível você ser um especialista em todas as áreas da medicina. Com o ICMS eu considero muito parecido. Então, embora a gente tenha um conhecimento generalista em relação ao todo... Que é necessário, né? Exato.
que é o mínimo que se espera, óbvio, mas a gente tem combustível é um mundo, telecomunicações é um mundo de regras, né? Medicamento é outro mundo. Quando a gente fala de substituição tributária, é um calhamaço de regras. Então, qual é o outro? Energia elétrica é outro. Então, às vezes eu recebo perguntas nos plantões que a gente faz com os alunos para tirar dúvida, que eu não tenho nenhum problema de responder, isso aí eu não sei. Se tu jogar no meu peito uma pergunta que é específica, por exemplo, de falar de diesel A com B100 e os combustíveis, cara, eu não vou entrar em detalhes, a gente tem uma visão geral. Né? Exatamente, a gente tem uma visão geral. E de onde que vem o teu conhecimento? Ele vem da vivência, você vai se especializando conforme a necessidade vai surgindo. Então, por que hoje eu tenho um treinamento em substituição tributária? Porque essa é a minha rotina, eu atuo com isso todos os dias. A gente faz malha de substituição tributária. Então, para usar o sistema da Cefaz, a gente classifica produto, a gente diz o que está na ST ou não, a gente calcula, a gente avalia se o cálculo da retenção faz parte da realidade que eu vivo. Mas eu não vivo a realidade do combustível, eu não vivo a realidade do telecom, da energia elétrica, enfim. E no ambiente de trabalho do profissional que está no escritório de contabilidade, eu penso que tem que ser mais ou menos nessa linha. Eu recebo muito a pergunta que é assim, olha, eu estou querendo melhorar, eu estou querendo evoluir, por onde que eu começo? Eu digo, eu não sei, você tem que parar, olhar para o teu redor e dizer assim, qual é o tipo de trabalho que você faz? Quais são as maiores dificuldades que você está enfrentando no teu dia a dia profissional? O que está causando mais problema? O que está te causando mais problema é onde você tem que adquirir conhecimento. Então, você tem alguém que trabalha aqui no teu escritório na AJ Soluções, que de repente, sei lá, vou chutar aqui, tá, Albert? Que está trabalhando somente com apuração de PIS e COFINS. O cara vai fazer um curso de ICMS-ST, vai ter efeito imediato para ele? Não, o que ele está precisando agora é domínio de PIS e COFINS. Esse é um critério. O outro é para onde você quer ir. Então, eu estou aqui agora fazendo este trabalho, eu tenho que fazer bem. Esse é o mínimo, eu tenho que aprender sobre isso. Mas onde eu quero chegar é lá. Quais são os conhecimentos que eu tenho que adquirir para estar apto a chegar àquele lugar? Então, a especialização é impossível conhecer tudo, mas a tomada de decisão em relação àquilo que você vai dedicar o seu tempo para aprender depende de onde você está e depende de onde você quer chegar. Maravilha. Aí, aproveitando na sua fala, duas coisas que eu observei bastante. Especialista em CMS-ST. Eu sei que você tem um curso, né, sobre especialista em CMS-ST. Fala um pouquinho do teu trabalho hoje na internet, aquilo que você está compartilhando. Eu sei que você tem pessoas que seguem o seu trabalho, pessoas que realmente estão cada dia mais evoluindo tecnicamente, porque estão buscando conhecimento. E foi aquilo que você falou. Você disse, Albert, tem pessoas que nem são da área, mas querem aprender, porque não é um curso específico só para contadores, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você iniciou. A Escola Prática Fiscal já está com mais de 1.000 alunos, está indo muito bem, a gente está indo para a turma 5 do especialista, já começamos a movimentar a formação da turma 5, e assim, quem é da área sabe a quantidade de regras que se entrelaçam da substituição tributária, e de longe é a maior dificuldade de quem atua com ICMS, é compreender esse emaranhado de regras. Quando eu desenhei, Albert, o especialista em ICMS-ST, a minha referência foi as dificuldades que eu estava vivenciando no contato, primeiro, com os próprios auditores fiscais, quando eu recebi a missão de implantar a malha da substituição tributária, e eu começava a discutir as questões com os auditores, eu via que eles também precisavam de capacitação. Então, a capacitação começou por aí, pelo time que... Então, a ideia começou de dentro para fora. Eu não comecei com a ideia de dar treinamentos para alunos de fora da secretaria, né? Eu comecei pegando aquela experiência de professora, de 6 anos, dando aula para o ensino médio, e comecei a organizar treinamentos ali com os meus colegas. E vi que aquilo estava funcionando bem. E conforme a gente começava a fazer os cruzamentos e a cobrança, eu comecei a notar a dificuldade que os contadores tinham em entender o que era para fazer quando eles recebiam a notificação do fisco. Mas mesmo assim, Albert, não começou na hora. E aí vou pegar o gancho de juntar o ICMS com mais um pedacinho da minha história. Eu vivi um momento muito difícil, em que eu passei por um período depressivo e eu comecei a gravar vídeos para o YouTube como uma brincadeira,
Porque quando a gente está numa fase muito difícil, a tendência é a gente ficar ruminando, né? Pensando nos problemas, pensando no que vai fazer. Vou criar alguma coisa para mudar a minha vida. Isso. E porque parece que quanto mais a gente pensa, mais a gente se sente mal. E aí eu cheguei numa hora que eu disse, eu não quero mais isso. Pelo amor de Deus, eu preciso ocupar minha mente com alguma coisa. E aí comecei a gravar os vídeos para o YouTube, inicialmente falando de SPED fiscal, porque eu também sou representante da Cefaz Amapá no GT48. E depois com essa experiência, que aí coincidiu de eu estar nessa experiência, nessa vivência, de estar fazendo treinamento para os meus colegas dentro do fisco, eu comecei a fazer uns vídeos também de substituição tributária. Vi uma boa aceitação e aí comecei a estruturar esse treinamento que tem um foco em organizar a cadência lógica de entendimento. Porque você vai para a internet, você acha tudo, tá tudo lá. Você encontra tudo de graça na internet, só que fragmentado. Qual que é o desafio? Você concatenar esse estudo numa sequência que faça sentido na cabeça das pessoas. Então, o especialista em CMS-ST, ele vai por aí. Então, eu começo numa estruturação de contexto, explicar o que é, o que se deseja alcançar. Por exemplo, eu tenho uma aula que eu explico a MVA ajustada, não é ensinando o cálculo, claro que tem, mas isso é o mínimo. Eu explico para o contador e para o profissional da área por que ela é necessária. Porque tem muita gente que vê com maus olhos o ajuste da MVA, mas é porque não entende que a concorrência de uma indústria de fora do Estado com uma indústria que está instalada dentro do Estado seria impossível sem um equilíbrio da carga tributária. Sim. Porque o ICMS ele interfere na formação de preço. Sim. E na operação interestadual a carga de ICMS é menor do que na operação interna. E o ajuste ele vem para corrigir essa distorção. Então, a gente vai trabalhando toda uma contextualização das regras para que o aluno entenda que a regra que está lá, ela está lá por um motivo. Por mais que a gente não entenda qual é, ela tem um motivo dela existir. A partir daí, a gente vai para a prática mesmo. Protocolos, você vai escriturar uma nota de entrada. O que você tem que observar? A gente tem muito mapa mental, checklist, do que você tem que verificar passo a passo. E o cálculo, né? Que também é um problemão para a maioria da galera. E a gente tem um módulo inteiro com aulas detalhadas e tem sido muito bem aceito o treinamento. Gente, só para a gente contextualizar todo esse bate-papo aqui com a Aninha, com a nossa convidada de hoje, nesse segundo episódio. Assim, gente, a gente falou um pouquinho da história da Eliane, um pouquinho de todo o começo da carreira dela e a gente chegou na parte agora do ICMS. E dentro do ICMS, existe formas de recolhimento de impostos, né? A forma de como se recolher o ICMS. E a substituição tributária é uma delas, certo? Mas lógico, para você apurar e recolher o ICMS dentro da substituição tributária, você precisa entender ICMS, certo? Então, o curso da Eliane, que eu já tive a oportunidade de ver um pouquinho por dentro, é um curso excelente, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você que está aí começando ou que está trabalhando dentro da área. E digo mais, não só para contadores, mas para empresários também, para pessoas que fazem compra de mercadorias, pessoas que utilizam o dia a dia dentro do ICMS. Mas, Eliane, existe um ponto fundamental, que é uma coisa que eu particularmente hoje em dia bato muito na tecla, que eu observei muito na sua fala agora, que é malha fiscal, cruzamento de dados. Isso é uma preocupação enorme, que a gente sempre conversa com tantos empreendedores, nas reuniões, conversando com colegas contadores, conversando na ponta, que é o dia a dia do empresário. Porque assim, você já trabalhou com contabilidade, sabe? Nós contadores, a gente tem sim um papel fundamental nesse processo. A gente apura os impostos, a gente faz todo o processo de geração de guias, faz toda a orientação para o usuário, mas só que o dia a dia a gente não vivencia. O dia a dia quem vivencia é o usuário. Eu sempre falo, usuário que eu digo contribuinte de fato, o empresário, né? Eu sempre falo que a gente é contratado muitas vezes para orientar, sim, só que a gente não sabe o que o empresário está fazendo muitas vezes lá na ponta. Só que a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo. Será se ele está fazendo o correto? Será se a orientação que a gente fez é correta? Então, sim, vou dar um exemplo muito simples, muito simples. O empresário vendeu 100 mil reais no cartão de crédito, mas só que ele emitiu 50 mil reais de nota fiscal. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, de chegar para o empresário e perguntar, olha, você enviou para a gente 50 mil reais de nota fiscal.
Aí eu vou lhe perguntar, você vendeu quanto? Você vendeu R$50.000? Porque o que eu sei contabilmente é que você vendeu R$50.000. Ah, Albert, eu vendi R$100.000. Mas como você vendeu isso? Você vendeu o quê? Cartão de crédito, Pix, cartão de débito? O que isso aconteceu? Qual a informação? Porque eu preciso saber, eu preciso entender. Se caso uma malha fiscal ser identificada, eu chegar contigo e ter a exata noção daquilo que eu estou te informando. Para ficar claro, para dizer, não me avisaram, eu não sei, eu não sabia. Eu sempre falo, o risco é do empresário. Qualquer negócio, a gente sabe que existe uma porrada de obrigações. Obrigações trabalhistas, obrigações federais, obrigações fiscais, enfim, estadual, municipal, federal. Então a gente sabe o quanto é difícil ser empresário no Brasil. A gente sabe todas as dificuldades que se passam. Então, existe aquela máxima, né? A gente perde muito tempo não só cumprindo a obrigação principal, mas as obrigações acessórias, que é o nosso trabalho como contador também, a gente trabalha com isso. Então, assim, eu queria que você falasse, deixasse o recado, principalmente para os contadores, para os empresários que acompanham nosso podcast, o AJCast, de como é que consiste hoje as malhas fiscais, como é que o fisco hoje adota dentro do seu processo de malha fiscal, para que o usuário entenda, porque eu brinco muito com eles, olha, você tem duas formas de aprender, ou no amor ou na dor. Qual é a sua escolha? Geralmente a gente escolhe a dor, né? Pois é, aprender, qual é a sua escolha? Então, assim, eu sou muito claro relacionado a isso, certo? Eu sempre transfiro essa responsabilidade para dizer assim, olha, não me avisaram, mas eu sempre aviso. Então é muito comum a gente conversar com as pessoas e cada um tem o seu risco, cada um é o seu risco calculado daquilo que vai trabalhar. Então assim, eu queria que você falasse a ponto do fisco realmente, daquilo que vocês trabalham hoje como cruzamento de dados. A gente sabe que o fisco, de uma maneira geral, não é só do Estado, vem aprimorando as suas informações. Hoje o uso da tecnologia ela é recorrente. Muito simples, gente. Hoje você tem documentos fiscais que são eletrônicos, são arquivos eletrônicos. Hoje você tem, a maioria das pessoas, hoje não paga mais espécie, né, Lene? Hoje a maioria das pessoas paga cartão de crédito, cartão de débito. O mercado nem aceita, Pix, né? Se não aceitar pagamento. E não é só o grande, não pequenino, é até o engraxate. Um dia desse eu sentei até o reparador de carro agora aceita Pix. Até o reparador de coisa. Então, o reparador de carro, olha que o fisco está de olho em ti. Então, eu queria justamente entender, mostrasse para todo mundo como é que funciona esse processo de malha. Muito lá, vamos lá, Albert. A malha não é novidade em nenhum fisco, né? Infelizmente, aqui no Amapá, agora a gente está despertando, então a gente tem um atraso para correr atrás em relação ao fisco amapaense. Então, felizmente, a gente está numa conjuntura muito boa na Secretaria de Fazenda do Amapá, porque a gente está unindo recursos de investimento que estão chegando lá do Profisco com a chegada de uma equipe nova, recentemente, né, na Secretaria de Fazenda, a gente teve aí 70 convocações para a segunda etapa do concurso, então a gente tem uma expectativa de logo estar recebendo um reforço de mão de obra. Isso vai dar um plus no andamento da nossa malha. Então a gente já começou, inclusive, hoje de manhã, eu tive uma reunião com a Secretaria, com colegas da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, que estavam justamente nos apresentando como é que funciona o mecanismo de malha fiscal deles. Então eles têm um portal de malha fiscal eletrônica, em que eles disponibilizam tudo lá, e esse é o ponto de partida. Dar ciência ao contribuinte de que o fisco está vendo aquela situação. Aí você pergunta como é que acontece? Depende muito de qual é o cruzamento que a gente está fazendo. Então, no Amapá, a gente tem instituído a malha da substituição tributária. Começamos esta semana, em primeira mão, a notificar a nossa segunda malha, que consiste no cruzamento do ICMS destacado no documento fiscal. Então, eu sou empresário, eu emito uma nota de venda, e quando eu emito essa nota de venda, eu destaco o imposto lá. Sou eu que estou dizendo, assinando com o meu certificado digital e dizendo, essa operação está sujeita à tributação de 100. Aí eu entrego meu expediente fiscal e digo, o ICMS aqui tem base de cálculo 0. A conta não fecha. Essa malha que a gente começou a rodar agora compara essas duas informações. E as duas são de origem do contribuinte. Foi o próprio, um através do contador, que é a EFD, e o outro ele próprio, que é ele quem emite o documento fiscal. Então essa é a segunda malha que a gente está implantando. A gente deve avançar, a gente tem várias outras planejadas ao longo dos meses, dos próximos anos. A gente deve implantar outras também, né? E com relação a responsabilidades, e aí eu quero fazer esse alerta, porque eu sei que tu és um contador que tem todo esse cuidado de ter uma rotina de recebimento documental, de registro do que chegou, do que não chegou,
Porque o contador ele precisa estar atento que o apetite de risco é do empresário, isso é fato. Mas o contador, ele também pode, eventualmente, responder em caso de dolo. É muito importante que o contador tenha procedimentos operacionais padronizados para ele se salvaguardar de uma eventual fraude, de um eventual problema que ele não tem responsabilidade. E como é que você faz isso? Você deu um exemplo, você disse, ele vendeu 100 mil, mas ele está me entregando 50 mil de nota. Documenta quais são as notas que estão chegando para você, né? E aí tem um outro ponto importante, que aí eu nem sei dizer, talvez você me diga melhor, que isso gera um problema quando você vai contabilizar as contas bancárias, né? Porque lá na conta bancária não tem 50 mil, lá na conta bancária tem 100 mil entrando. Como é que o contador está registrando isso na contabilidade daquela empresa? Como é que ele se resguarda de alguma maneira em relação àquilo que ele está prestando uma informação que ele sabe que é receita, porque está lá o dinheiro entrando. Então, você vai formalizar a pergunta para o seu cliente. Sim. Você vai dizer, olha, tem 100 mil aqui, você me deu 50 mil de nota. Eu preciso que você me diga qual é a origem desses outros 50 mil aqui para eu contabilizar, porque não tem registro em lugar nenhum. Documente isso para evitar, de repente, a configuração do dolo e do conluio, de repente, com uma prática de fraude fiscal. E, gente, só para até complementar, né, até para passar também essa informação para os colegas contadores, a nossa empresa de contabilidade é uma empresa certificada pela ISO 9001 e uma das primeiras perguntas que eu fiz na época do processo de auditoria interna que a gente fez foi justamente isso, né? Como é que a gente contabiliza, vamos usar aqui a linguajar popular, tudo aquilo que não é registrado, até onde eu sei uma linguagem popular, é caixa 2, né? Não é algo que não foi contábil, né? E assim, o que os auditores que a gente conversou foi muito claro, disse, Albert, tudo aquilo que você não consegue atender o cliente são particularidades dele. Então, você tem que evidenciar, certo? Você não vai obrigar e você nem vai pagar pelo cara aquele determinado imposto, mas você vai evidenciar. Então, evidencie tudo, certo? Então, o imposto deu 100 e você pagou 80, evidencie. Então, é muito claro isso. Então, assim, é um fator importante, gente, por um respaldo, até como a Eliane falou, de responsabilidade, é você estar bem evidente, claro, muito claro para o teu cliente, muito claro para o seu trabalho e para o seu respaldo, ter essa evidência, certo? E assim, digamos assim, você ter algo muito concreto, algo muito fácil de poder chegar com o teu cliente ou chegar com qualquer pessoa e explicar, olha, aqui ó, está evidenciado, você está com o seu respaldo. Então sempre foi assim. Lógico, um empresário, volto a dizer, uma escolha, né? E os outros, e a concorrência, e o fulano de tal, porque as coisas não funcionam assim, é sempre as mesmas perguntas. Albert, eu vou quebrar. Mas primeiro entender, gente, que qualquer tributo, quem paga sempre são todos nós consumidores, né? Aqui a gente tem que falar linguagem popular e linguagem técnica, mas a gente tem que entender que faz parte. De um lado, o Estado, que está ali para arrecadar, e do outro, o empresário, que está ali para recolher, mas o contribuinte realmente, de fato, de todo esse processo, somos todos nós, consumidores, que compramos mercado livre. E, Albert, pegando o gancho do que tu estás dizendo aí, essa não é uma dificuldade só concorrencial da empresa, né? Que a gente entende a realidade dos fatos, né? Se, por exemplo, o fisco é atuante num nicho e o outro lá ficar solto para fazer o que bem entende, a gente está dificultando a vida desse aqui, porque ele está apanhando isso. E o outro não está, né? E essa dificuldade também é vivida pelos contadores, eu sei disso pelo contato diário que a gente tem na Secretaria de Fazenda, que é, cara, se eu ficar exigindo do meu cliente que ele faça tudo certinho como tem que ser, ele vai pro vizinho aqui que está fazendo tudo de qualquer jeito e eu perco o meu cliente também. Né? Então essa é uma realidade também das empresas contábeis, a gente sabe. E aí quando você pergunta de malha, eu entendo que o cenário de malha é um cenário muito favorável para o contador, porque é uma oportunidade do contador abrir uma tela, ó lá, ó o fisco mostrando aqui o problema, você tá vendo que ele tá vendo, né? Sim. Ele vai chegar em ti. Eu acho que os bons profissionais, né, Eliane, os bons profissionais sérios, nivela eu tenho por certeza cima. Que nivela. Exatamente, você falou num ponto fundamental. É a mesma coisa quando o próprio empresário vai acabar fazendo de maneira correta, porque é aquela situação, acabar aprendendo na dor, né? Porque não tem jeito. Nenhum empresário vai se sustentar de uma maneira com longevidade
se não fizer de uma maneira correta. Isso é fato. Então, assim, o que a gente quer passar para vocês, gente, é que qualquer empresário, ele tem o seu risco. E qualquer empresário tem que entender esse processo, que hoje, cada dia que passa, o fisco vem aprimorando as suas malhas e vem, cada dia que passa, cruzando essas informações. Então é importante, sim, que todos trabalhem de maneira igual, lógico, respeitando cada regime tributário, cada porte de empresa. A gente não pode também aqui generalizar de uma maneira geral. Uma empresa do simples, uma empresa do meio, uma empresa do lucro real, lucro presumido, enfim, cada um no seu quadrado. A gente tem que entender. De maneira técnica, você conversa com o seu contador, você vai identificar as divergências. Mas também, gente, existe a possibilidade de você utilizar meios legais de reduzir carga tributária, não é isso? Aí a importância de você ter um bom profissional, né? A gente percebe também que a inatividade do fisco ela é muito ruim para o bom contador. Porque quanto mais atuante for o fisco, mais o cerco se fecha quando o profissional que oferece o mínimo. Né? Então, a questão até da precificação do trabalho, né? Que às vezes o cara diz, você vai cobrar X, que eu não sei, não faço ideia de quanto seja, mas você cobra X para fazer a escrita fiscal ali, entregar o SPED fiscal de uma empresa, e aí ele vai dizer, mas o fulano entrega por tanto, por muito menos. Mas tu vai olhar, ele entrega o arquivo zerado, né? Ele não entrega nada, ele não teve trabalho nenhum, ele só foi lá no PVA, digitou os dados cadastrais e mandou o negócio embora. Sim. Então não dá para comparar. Só que quando a gente está num cenário em que o fisco não atua devidamente, tanto faz o arquivo que está chegando com informação e o arquivo que está chegando zerado, que ninguém sofre nenhuma penalidade. Acaba que quem é penalizado é o cara que está fazendo a declaração corretamente, o contador que está exigindo, está investindo em informação, em capacitação. Então, um crescimento da atuação do fisco, que é o dever, né, da administração tributária fazer, favorece muito o bom profissional. Eu acho que é esse que tem que ser o foco do poder público. Onde que estão os bons profissionais e vamos atuar em parceria com eles. Então eu tenho certeza, Albert, que essa expansão do processo de malhas vai ser visto com bons olhos pelos bons contadores, porque vai favorecer o trabalho deles. Muito bem, gente. Então, gente, agora a gente vai adentrar aí num assunto super importante, né? Que é reforma tributária, que é um assunto que está muito hoje em xeque, muito em conversação nas rodas de contadores, no fisco também, porque a reforma tributária vai haver uma modificação, acho que é maior que pelo menos na minha existência, ter lembrado algo sobre isso. Lembrando que, gente, a gente vai falar de mudança de reforma tributária que abrange aí ISS, que é Imposto de Competência Municipal, ICMS, PIS e COFINS. Mas lógico, a gente vai direcionar um pouquinho mais para o ICMS, que é o imposto que a Eliane trabalha, enfim, que ela está diretamente ligada a esse processo, até porque ela está participando diretamente, porque você faz parte de um grupo técnico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, o que é essa reforma, o que vai ter de mudanças aí acontecendo, e falar como é que vai consistir essa operacionalização, essa mudança prática do ICMS para o IBS. A minha visão da reforma tributária é que ela vai trazer muitos benefícios, apesar, a despeito das críticas que a gente ouve, muito ferrenhas ao processo, sobretudo ao processo de transição. Então, eu tenho até, inclusive, dado algumas aulas no sentido de dizer, gente, a gente está falando de um sistema tributário. A gente não apaga a luz hoje com um sistema com ICMS e ISS e acende amanhã a luz com IBS e CBS. Não tem jeito, todo processo de mudança é um processo um pouco traumático, mas eu tenho certeza que a partir de 2033 a gente vai ter um cenário muito menos caótico. O tal do manicômio tributário que a gente vive criticando, né? A própria substituição tributária que faz a vida de todo mundo o inferno. Aqui, 2024, 2033, então vai ser um processo. Encerra a transição, exatamente. A gente começa a transição já em 2026 e gradativamente vai extinguindo os tributos, com exceção do IPI, que não vai morrer completamente, mas a partir de 2033 a gente passa a ter o IPI em alguns casos muito específicos e apenas o IBS e a CBS como gêmeos univitelinos. A sensação que é para existir para o contribuinte, para a empresa, de que seja um imposto só, o IVA dual. E aí, nesse processo, tem muita gente que me pergunta assim, Albert, ainda vale a pena eu me especializar no ICMS, no ISS? Eu digo, olha, depende.
qual é o teu nível de conhecimento para passar os próximos 8 anos, né? Se você está de boa com o ICMS e o ISS com o que você tem e você acha que está bom viver esses 8 anos com esse nível de conhecimento e com o IBS chegando na tua cola, não estuda. Mas se você quer sobreviver minimamente bem e passar por esse furacão que serão esses 8 anos de transição, você precisa se especializar, se você não tiver esse domínio. E aí tem uma coisa, Albert, que é muito importante, que talvez as pessoas ainda não estejam se ligando, né? Substituição tributária para estados onde ela ainda tem um peso muito grande, como é o caso do estado do Amapá, lá em 2032, você vai ter que fazer um levantamento de todo o teu estoque para você aferir quanto você recolheu de substituição tributária naquelas mercadorias que estão no teu estoque em 31 de dezembro de 2032, para você solicitar o direito de apropriar isso como crédito na apuração do IBS. Aí eu pergunto para você está com um nível de organização escritural suficiente para você passar pela auditoria que vai decidir se valida ou não valida esse teu pedido de aproveitamento de crédito? Então, esse período é um período para, de repente, vocês se prepararem, eu digo as empresas, os escritórios de contabilidade, porque você vai ter que pegar toda a tua carteira de clientes e vai ter que avaliar quanto de dinheiro a gente está falando que tem na banca para levar isso para 2032, né? Em relação a quem tem atividades que costumam gerar saldo credor acumulado, como exportação, ou quem trabalha ali com um peso muito grande de produtos que tem isenção e que naturalmente acumula crédito, uma estratégia de consumir esse crédito ainda dentro dos 8 anos, que se você for levar isso para 2033, você vai ter 240 meses para apropriar esse dinheiro. Quanto isso impacta no teu fluxo de caixa? Né? Será que não seria muito mais viável você comercializar esse teu crédito, jogar o crédito no mercado? Mas quais são os critérios que eu preciso obedecer para eu poder ter a autorização de transferir esse crédito para uma outra empresa? A gente sabe que tem uma regra no regulamento do Estado que precisa ser aprovado pelo fisco, né? Sim, é uma regra que também carrega muito de diretrizes que estão na própria Lei Candir. Então, se você... Primeiro, cuidado, não é porque eu estou com saldo credor aqui que eu magicamente vou entrar com pedido, porque quando você entra com pedido, você chama uma auditoria para dentro da tua empresa. Sim. Se você está com saldo credor acumulado, porque você está fazendo, tá com um volume de saída documentado menor do que as tuas entradas, você vai acabar tendo problema. É melhor não mexer com isso. Agora, se a tua atividade operacional tem características de acumulação de crédito, e aí eu dei 2 exemplos, então você precisa avaliar, mas aí você vai instruir um pedido, você vai dar entrada no fisco pedindo, eu tenho esse saldo credor aqui, eu quero pedir autorização para fazer transferência desse crédito. Uma vez que você receba a autorização de transferência do crédito acumulado, você vai seguir um rito de procedimento acessório, e aí eu tenho a empresa A, eu posso te vender o meu crédito com deságio, por exemplo. Eu estou aqui com, 1 milhão de crédito, eu te vendo por 700 mil, aí vai ser o acordo comercial entre as empresas. E essa empresa que compra também precisa observar que ela tem um limite de apropriação mensal. Na nossa regra aqui do Amapá, é até 30% do saldo devedor, né? Então, é uma forma de você transformar o teu crédito em dinheiro de forma muito mais rápida do que se você for levar isso para o IBS. Então, sim, tem muita gente que ainda precisa se especializar no próprio ICMS para não perder essa janela de oportunidade. Yan, você falou um assunto importante, IBS. Contextualiza para a gente essa substituição, né, do ICMS, do ISS pelo IBS. Como que vai consistir isso? Como é que vai se operacionalizar esse processo? Até porque você falou uma situação importante. A gente vem estudando há anos o ICMS. Será que vou ter que largar de mão esse assunto e reaprender um novo tributo? É importante a gente falar o que é esse IBS para a galera, para todo mundo que está acompanhando. Até porque pode ser que tem pessoas que nem saibam ainda o que é esse IBS, nem sabem daqui mais alguns anos do ICMS. Essa nomenclatura ICMS vai ser extinta e ser substituída pelo IBS. Eu tenho uma aluna que disse assim para mim, lá vai eu pegar os meus 5 anos de faculdade e jogar no lixo. Eu disse, olha, primeiro que se tu fizeste uma faculdade que te ensinaram tributário e te ensinaram a apurar tributo, me conta qual é que eu vou indicar para todo mundo que quer fazer contabilidade.
contabilidade, porque até onde eu sei, o que eu ouço, eu nunca fiz, mas o que eu ouço todo mundo dizer é que você sai a zero de tributário. Eu posso dizer com toda certeza. Prática fiscal na faculdade, pouco tempo. Aí, esse foi o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que a gente tem que pensar que o ICMS é um tributo não cumulativo, incidente sobre o consumo. O IBS é um tributo não cumulativo, incidente sobre o consumo. Então, eles guardam muitas características comuns, sim. É claro que o fato dele não ter uma regra padronizada em todo o território nacional é que cria todo esse tumulto, porque quando você opera com 27 unidades da federação, são 27 regras diferentes e é muito complicado, sobretudo em questão de sistema, uma empresa que está presente no país inteiro conseguir, né? Comercializa mercadoria para todos os lugares Formação do Brasil. De preço fica muito complicado, enfim. Então tem muita dificuldade. Existe uma carga de cumulatividade no ICMS, a gente sabe, né, com relação ao uso e consumo que você não pode apropriar, com relação ao ativo imobilizado que tem uma série de restrições para você poder fazer apropriação. Então, essa regra, por exemplo, SIAP vai morrer, oremos, né? Então, aquela dificuldade de apropriar crédito do ativo vai morrer também. Mas essa sistemática de quando eu pratico uma operação sujeita ao fato gerador, eu emito um documento fiscal, eu destaco, eu tenho uma base de cálculo para definir, eu tenho uma alíquota para fazer a aplicação, eu defino as hipóteses de apropriação de crédito, eu faço a apropriação, a apuração no final do período. Essas características comuns, elas se mantêm. Então, não é que quando a gente virar para o IBS, tudo que a gente sabia de ICMS morreu junto com o ICMS. O conhecimento, o modus operandi de muitos aspectos, você leva essa experiência. Importante isso aí, bacana, essa analogia aí. Uhum. Mas ele na prática, já tem alguma definição como vai consistir? Então, tipo, ainda vai conseguir as mesmas regras, vai ter que emitir o documento fiscal, vai ser desta forma, o SPED fiscal ainda continua ou ainda é algo que está em construção ainda? Está em construção, mas também tem muita coisa já definida. A primeira coisa é a transição, né? Até 2028, ICMS continua firme e forte com todas as regras. A partir de 29, a gente começa a ter uma redução das alíquotas do ICMS com o crescimento gradativo das alíquotas do IBS. Então, a gente vai lentamente. Só que, a partir de 2029, na prática, o que vai acontecer é que a gente vai apurar os dois tributos. Certo. Independentemente da carga de ICMS ainda ser maior do que a de IBS, a gente vai ter as empresas de contabilidade fechando as apurações em separado. E aí você pergunta assim, tá, e a apuração vai ser como, né, Eliane? Vai ser no SPED fiscal? Não. Uma coisa que a gente sabe é que não vai ser no SPED fiscal. Porque a perspectiva do SPED fiscal é do princípio da origem. Então você vê, quando você pega uma nota, emite uma nota que você lança lá no livro registro de saída do SPED fiscal, o valor do ICMS tributa e você entrega o arquivo para quem? Para o teu estado. Só que no IBS vai depender de para quem você vendeu. Destino. Então, se eu opero, faço vendas, sou um e-commerce, faço vendas para o Brasil inteiro, eu não pago mais o ICMS para o meu estado. Então, hoje, se eu tenho uma empresa em Minas Gerais que faz uma venda para o Amapá, para o Pará, para Roraima, quando essa empresa de Minas Gerais entrega o SPED fiscal, ela paga o ICMS normal para o estado de Minas Gerais. Agora não. Quando eu for fechar o IBS, eu vou pagar para o Amapá, eu vou pagar para o Pará, eu vou pagar para Roraima. Então, eu passo a ser contribuinte de todas as UFs. Hoje essa fatia é dividida, né? Parte origem, parte destino. Em relação ao diferencial de alíquotas, sim. Aí até a gente tem aquele registro C100 lá dentro, C101, que a gente faz, né, a partilha do DIFAL ali dentro. Mas é uma exceção, não é a regra geral, né? Tem a substituição tributária também. Mas quando a gente fala de pegar uma operação, definir a base de cálculo e fazer incidir uma alíquota do ICMS normal, eu pago isso para o meu estado. E essa realidade vai mudar. E é por isso que a gente vai ter uma outra metodologia de apuração do tributo. Aí entra a tal da apuração assistida, que é justamente a equipe que eu estou integrando lá no INCAT, né? Que por hora, na inexistência do comitê gestor, via alguns órgãos da CNM, tem a Brasf, a gente tem o Concefaz. Então, estados e municípios estão usando a via dessas instituições para se unirem em torno isso que eu queria entender, Eliane. O grupo técnico, existe representantes, inclusive, dos municípios? Sim, porque o IBS é dos estados e dos municípios. Então, sim, nos grupos técnicos que a gente tem dentro do INCAT, a gente conta com a representatividade de técnicos, auditores fiscais dos municípios. Agora, uma pergunta. Uma pergunta séria, bacana. Muita gente, Albert, essa reforma tributária, qual é o objetivo dela? Será que ela vai simplificar, vai reduzir impostos? Muita gente me pergunta, será que vai reduzir impostos? Nunca foi o objetivo presta atenção,
O objetivo da reforma tributária nunca foi redução de carga tributária. Até quando a gente fala, mas a gente vai ter o maior IVA do mundo. A gente já tem, meu querido. A gente sempre teve. Essa alíquota, ela apenas reflete a carga tributária atual. Existe uma diretriz dentro da emenda constitucional que diz, o bolo não pode aumentar. Essa é uma diretriz. Então, toda a contabilização do cálculo da alíquota considera que a gente mantenha a carga tributária. E aí tem gente que diz assim, mas a carga tributária, diferentemente do que estão dizendo, a carga tributária vai aumentar sim. Não, você tem que pensar o seguinte, o bolo todo, ele não pode aumentar de tamanho. O que compõe esse bolo todo, Albert? PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS. Quando eu junto tudo isso dentro de uma panela, essa quantidade não pode aumentar. Sim. Agora, é óbvio, se eu saio de um cenário em que a alíquota do ISS é desse tamaninho, eu jogo tudo num bolo, que eu vou fazer um cálculo de média, vamos voltar para a matemática, né? Como é que funciona a média? Se você tem 80 e 20, você vai calcular a média, os dois vão ficar com 50. Alguns pode ser que diminua, outros pode ser que aumente. Exatamente. Então, o setor de serviços, ele vai ter, quando a gente olha para setores, a gente pode dizer, o setor de serviços, na média, vai ter um aumento de carga, que deve ser compensado pela redução, por exemplo, da tributação das indústrias. Agora sim, qual que é a ressalva que a gente faz? Eu tô para ver o preço dos industrializados cair nas lojas, você ir no supermercado e o pacote de biscoito diminuir de preço, o pacote de macarrão. Vamos esperar, tô pagando para ver. Eu sei que o cara que trabalha com serviço vai ter que aumentar o preço dele, senão ele não dá conta de pagar o imposto. Agora, será que as empresas do comércio vão repassar essa redução de carga tributária para a gente, consumidor? A gente sabe que a gente vive uma área de comércio, né? Macapá, enfim, a gente mora em Macapá, sabemos que aqui é uma região importante de incentivo fiscal. Você acha que vai ser bom para o Estado? Vai haver o impacto? Como é que está? A gente sabe que, lendo um pouquinho na lei, tentaram preservar a Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio. Mas, de uma maneira geral, em termos de arrecadação, há uma grande probabilidade de aumentar a arrecadação do Estado, porque o Estado é um Estado consumidor, né? Então, destino, acaba vindo mais a arrecadação do Estado de destino. Mas, em contrapartida, também nós vivemos uma área de incentivo. Acho que isso pode impactar de maneira negativa sobre essa reforma? Albert, mantiveram os benefícios fiscais para as áreas de livre comércio e para a Zona Franca de Manaus, no sentido de a gente ter direito a crédito presumido nas aquisições. Então, vem do Estado produtor com alíquota zero, então não vai ser embutido no preço ali daquela operação uma alíquota de IBS, e ainda assim a gente vai poder apropriar um crédito presumido na entrada, que então essa benesse se mantém. Durante algum tempo, enquanto eu estava no processo de estudo, eu ficava me perguntando o seguinte, mas se agora o crédito é financeiro, quando eu confirmo, quando eu pago um débito com crédito, né, eu tenho que ter dinheiro para repassar, até porque as empresas vão poder pedir ressarcimento com dinheiro em conta, crédito em conta. Como é que eu faço quando eu estou quitando dívida com crédito presumido e confirmando o crédito lá do meu cliente com um negócio que não circulou dinheiro? É que todos os estados vão pagar essa conta. Se a gente for lá para o PLP 108, lá fala que da receita base que vai ser repassada para os entes, vai ser tirado um percentual que vai formar uma espécie de fundo que vai ser utilizado para confirmação do crédito dos clientes das empresas que estão utilizando esses créditos presumidos nas áreas de livre comércio. Então, eu penso que a vantagem concorrencial ela se mantém sim nesse cenário. Ufa, gente, como esse assunto aqui é interessantíssimo, a gente vai puxando, a gente ia passar horas aqui conversando, mas infelizmente a gente tem que começar a encerrar, começar a fechar o nosso bate-papo aqui. Mas é importante a gente esclarecer, gente, essa reforma tributária, nesse primeiro momento que foi fatiada, nós estamos falando de tributos sobre o consumo, né? Mas sabemos que temos tributos que é sobre a renda, imposto de renda, contribuição social, tem os encargos sobre a folha que são extremamente pesados, isso é uma coisa que, enfim, pesa bastante, a gente sabe disso, certo? Mas não entrou nesse primeiro momento na reforma tributária que está em curso, certo? A gente vai ter que aguardar, logicamente, as regulamentações, vai ter uma série de normativas que vão ocorrer, e aí esse é o momento crucial para que essas questões sejam implantadas. Então, Liane, para a gente encerrar o nosso bate-papo, para a gente começar a ir para as considerações finais,
Eu queria que você falasse um pouquinho, lógico, se vender o seu curso, mostrar um pouquinho do seu trabalho, do seu curso. A gente sabe que você tem um curso em vigor, né? Como é que funciona esse trabalho do curso online? E, logicamente, já começar agradecendo a sua participação aqui no nosso AJCast. Então, pessoal, obrigada, Albert. Foi super divertido. Espero que a audiência também pense a mesma coisa quando estiver assistindo. A Escola Prática Fiscal tem o meu perfil, o meu rosto como linha de frente no Instagram, né? Então, o @Prática Fiscal. A gente também tem um canal no YouTube, assim como a AJ Soluções, com aulas gratuitas em torno da substituição tributária, da FD, ICMS e IPI, e também Prática Fiscal, canal no YouTube. E a gente tem um treinamento em ICMS Substituição Tributária, o especialista em ICMS ST. E temos também uma assinatura mensal, Albert, que por R$ 24,90, eu não sei quando a pessoa vai assistir, hoje nós estamos em agosto de 2024, que você tem aulas semanais sobre temas variados. E lá dentro a gente está falando, tem aula sobre reforma tributária, tem aula sobre obrigações acessórias, emissão de documento fiscal, a gente fala também sobre SPED fiscal. Os temas vão surgindo comigo, com professores convidados, inclusive está faltando uma aula tua lá dentro das pílulas tributárias. E logo, logo a gente também vai ter o treinamento em reforma tributária. E aí os meus alunos estão perguntando muito, professora, vai sair o curso da Escola Prática Fiscal de Reforma Tributária? Vai, pessoal, só que a gente tem um monte de curso por aí que está muito na questão da conceituação jurídica. Sim. E essa não é uma característica da Escola Prática Fiscal. Por isso que é prática. É prática. O nosso público-alvo é o pessoal que está na linha de frente, apurando imposto, querendo saber como que preenche o campo da nota fiscal, como que entrega a declaração. Então, hoje em dia, os cursos que está no mercado sobre reforma ainda falam muito sobre aprovações normativas. Né? Exatamente, muito sobre conceitos jurídicos. E o da Escola Prática Fiscal, uma vez que seja publicado, ele vai ser, tal qual o especialista em CMS-ST, ele vai ser voltado para o passo a passo, para o checklist, para o mapa mental. E é por isso que ainda não saiu, porque a gente está aguardando a publicação primeiro da lei complementar e, na sequência, do regulamento do IBS da CBS, que vai ser nacional. Tá certo, Eliana, a gente agradece demais, certo, a sua participação aqui no nosso segundo episódio do AJCast. Eu tenho certeza que você, assim como eu, está bastante impactado com essa aula. Por mais que seja um bate-papo, gente, mas a gente está aqui para plantar uma sementinha na sua cabeça de como é importante você estudar, como é importante como o estudo, o conhecimento é o melhor caminho para você conseguir o seu objetivo, seja qual for, certo? Tanto para contador, quanto para empreendedor, quanto para você concurseiro, certo? E a gente estudar, gente, porque reforma tributária está vindo aí, mas como a Eliane disse, existe toda uma trajetória que você não tem que abandonar o ICMS, não tem que abandonar a substituição tributária. Então o curso dela está disponível aí, segue ela lá no canal dela da Prática Fiscal. E para você que acompanha a gente aqui no canal do YouTube da AJ Soluções, muito obrigado. A gente vai estar compartilhando, se Deus quiser, trazendo novos convidados aqui com a gente. E mais uma vez, se você acompanhou, um grande abraço e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Albert. Obrigado, Eliane. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.